Domingo passado, eu estava com a minha família em João Pessoa e à noite eu fui assistir o culto na igreja presbiteriana Ebenezer, lá no bairro de Manaíra. E ouvi um pregador presbiteriano ministrando a palavra e eu fiquei incomodado. Fiquei incomodado por dois motivos. Primeiro, porque o irmão que estava pregando estava falando sobre um tema que há muito tempo eu não ouço falar e eu mesmo não falo sobre este assunto. Ele estava falando sobre a parousia, sobre a volta de Cristo, sobre o retorno do Senhor para tomar a sua igreja, inaugurando um tempo de vida celestial e diferente. O fato é que nós estamos tão apegados a este mundo, a essa terra e a esse nosso tempo, que já não temos nem interesse, nem preocupação de refletir sobre essa temática tão importante do ensino de Jesus, que é parte do elenco de elementos fundamentais, essenciais de nossa fé cristã. A nossa fé cristã pode ser assim resumida em 5 verdades. A primeira verdade é que Deus criou todas as coisas, inclusive os seres humanos. A segunda verdade é que esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, caiu em pecado. E nesse estado de queda, ele se desassociou de Deus, perdendo a comunhão para a qual ele naturalmente foi feito para viver. A terceira verdade é que para reatar os laços com o ser humano, o Pai Eterno enviou o seu próprio Filho para que através da vida, da mensagem de Jesus, mas sobretudo através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nossa relação pudesse ser reatada com Deus e em Cristo encontrássemos todos nós um caminho de reconciliação. A quarta verdade é que aquele que morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, venceu a morte, afirmando deste modo que a morte não é o final da história humana, mas em Cristo nós também venceremos a morte, e a morte perdeu o seu aguilhão, nas palavras de São Paulo. Mas a quinta verdade é que ele voltará para tomar consigo a sua igreja. Isso está no ensino de Jesus, em Mateus capítulo 24, o sermão profético. E eu fiquei incomodado ouvindo aquele pregador falando sobre a segunda volta, vinda de Cristo e a parousia, porque há muito tempo eu não ouvia falar e porque esse é um tema tão distante dos círculos, dos meios em que estamos convivendo, todos eles apegadíssimos a este mundo e a esse tempo. As coisas do aqui e do agora, as coisas de uma dimensão telúrica, de uma dimensão ao alcance das mãos, ao alcance do cheiro, dos sentidos, do toque humano. A segunda razão pela qual eu me incomodei visitando aquela igreja presbiteriana foi ver como todos os discursos, os conceitos, as ideias são tão iguais à década de 70, 80, onde eu vivi na igreja, a década de 90, e a impressão que eu tenho é que os meus irmãos, igreja de meus pais, de meus avós, de meus bisavós, continuam lá, para o bem e para o mal, parados no tempo. Isso tem me feito refletir muito de domingo para cá, porque
o que nós vemos em toda parte quando a gente pensa no Evangelho, na pregação do Evangelho, são esses temas do momento, do tempo, da agenda de hoje. Eu mesmo, durante alguns dias, me senti com vontade de falar a vocês sobre o tema crise, porque esse é o tema da hora, da vez. São crises econômicas, crises políticas, crises morais, e há tantas crises por todo lado, e a gente tem a tendência de fazer da pregação do Evangelho uma espécie de crônica do dia, ou como uma revista que fala dos grandes temas da semana e tal. Mas hoje, seguindo essa boa estrada presbiteriana, eu vou falar sobre um tema não muito comum, não muito frequente. Eu mesmo não me lembro de ter pregado aqui sobre este texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Aqui na minha Bíblia está na página 1079, 1079. 1079. Sérgio, é uma parábola tão complicada que Jesus, depois de contá-la, a explica. Mas ela é tão complicada que depois da explicação dele ainda não dá para entender. É uma parábola, aí porque a parábola é complicada ele explica, depois que ele explica, a maioria das pessoas ainda não entende direito o que ele quis dizer com a parábola. É um texto difícil, e é um texto que eu queria compartilhar com vocês, ler para vocês, dividir com vocês. O nosso desafio, Naim, é ir construindo em nós a imagem de Cristo. Mas para construir em nós a imagem de Cristo, a gente tem que ter uma visão de Jesus. E essa visão de Jesus, ela se constitui pelo conhecimento que temos do Evangelho. Porque o Evangelho é a palavra do Senhor que nos comunica quem é Jesus. Este que veio, morreu e ressuscitou e voltará, ele precisa ser conhecido por nós. Mas a maioria de nós não se dá o trabalho de ir compondo o personagem, de ir compondo a figura de Jesus. E a gente vai admitindo ou aceitando conceitos, ideias tão diferentes acerca de quem Ele é. Hoje eu gostaria de tentar lhes ajudar nesse esforço, processo de compor em nossa mente quem é Jesus de Nazaré. Vocês estão comigo lá em João, capítulo 10, Jesus, o bom pastor? Sim? Estão lá comigo? Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho uma autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, os teus discípulos estavam contigo, ouvindo a tua voz, e não compreenderam a tua parábola. Aqui estamos nós, numa cultura, numa língua, num tempo e num mundo tão diferente daquele em que esta parábola da vida pecuarista foi contada. E aqui estamos nós desejosos de compreender essa história e de compreender o que tu queres ensinar a nós, teus filhos do século 21, com as palavras deste texto antigo. Precisamos muito da iluminação do teu Espírito. Precisamos muito, Senhor, que tu nos tragas do céu a mensagem do Evangelho que transcende os tempos, as culturas, as circunstâncias e alcança a todos aqueles que sinceramente se dão para te ouvir. Nós te pedimos que tu nos ajudes, em nome dele, em nome daquele que é a porta e que é o bom pastor. Amém. Meus irmãos, duvido que algum de vocês tenha, em algum momento da vida, cuidado de gado ou de rebanho. Eu conheço um pouco da história de vida da maioria de vocês e eu não me lembro de saber de alguém que tenha crescido no campo, no mato, cuidando de ovelhas, cuidando de animais. A maioria de nós nasceu num contexto urbano, a maioria de nós é daqui, da terra, dos trânsitos, dos engarrafamentos. Por isso, para nós, há um desafio extra na compreensão desta parábola, a parábola do pastor, a parábola do aprisco, a parábola das ovelhas, a parábola do curral, a parábola da porta, porque há muitas figuras que nos parecem absolutamente estranhas. Mas eu preciso, então, lhes situar do ponto de vista cultural e depois lhes situar do ponto de vista histórico do momento em que Jesus conta esta parábola. Bem, a figura do pastor das ovelhas é uma figura que já havia ocorrido antes no Antigo Testamento. Por exemplo, Ezequiel fala sobre os pastores, os líderes, aqueles indivíduos que guiam, e Ezequiel tem uma palavra duríssima para os pastores de Israel. Mas a figura do pastor, ela não deve ser, como acontece comigo e com você, suposta ou pensada como um líder religioso imediatamente. A figura imediata do pastor é o indivíduo que cuida do rebanho de ovelhas. Este é o pastor, que está lá auxiliando desde o nascimento da pequena ovelha, auxiliando enquanto a ovelha vai parir o seu rebento. Ele está lá, ele pega a ovelha e cuida dela, e essa ovelha ouve a voz do seu pastor desde o momento que nasce até o momento em que morre.
é uma voz que a guia para os campos, é uma voz que guia para as águas, e é por isso que quando o salmista Davi resolveu falar sobre quem é Deus para ele, no clássico e conhecido Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida de mim, a quem eu sigo, aquele que me protege, aquele que me conduz para saciar as minhas necessidades mais básicas, é Ele que me leva ao campo verdejante, às águas tranquilas, é aquele que derrama sobre mim azeite, óleo, refrigera a minha alma, é aquele que me guia pela vereda da justiça, é aquele que, ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, a presença desse meu pastor me tranquiliza. Então, Davi se apropria daquilo que ele mesmo fora durante muitos anos, cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, para falar sobre quem é Deus para ele. E agora Jesus faz isso também. Há aqui 5 figuras na parábola que você tem que prestar muita atenção. A primeira figura é, sem dúvida, a figura do pastor. Esse indivíduo que cuida das suas ovelhas, que desde o nascimento até a morte, por toda a vida, cuidará das suas ovelhas. A segunda figura é a figura do aprisco, do curral das ovelhas, que era compartilhado por muitos pastores. Daí que havia muitos rebanhos dentro de um aprisco só, de um só curral. Cada pastor entrava, abria a porta, chamava as suas ovelhas, essas ovelhas que eram dele saíam porque identificavam a voz do seu pastor. Ouvindo aquela voz, que eles ouviram desde o nascimento, elas vinham. Se um pastor quisesse pegar uma ovelha que não era dele, essa ovelha não identificaria a voz dele e fugiria dele, porque a ovelha está esperando ouvir a voz do seu pastor. Então o pastor vai, chama as suas ovelhas, as ovelhas que são dele lhe seguem, e aqui é uma figura diferente, o pastor vai à frente das ovelhas e não atrás delas tocando-as, porque elas vão ouvir aquela canção que vem da voz do pastor e vão seguindo. Então tem o pastor, tem o aprisco ou o curral das ovelhas, e a porta desse aprisco, que é o lugar onde abre-se para que as ovelhas saiam do curral, onde há segurança, mas não há nem alimento nem água, para que, seguindo o pastor, encontrem alimento e água no campo, para onde o pastor guiará as ovelhas. Agora, as duas últimas figuras dessa história são estranhas, e que você já ouviu esse texto sendo referido e citado de modo equivocado. A terceira figura, a quarta figura, é a figura do ladrão, do salteador. O ladrão e o salteador é aquele indivíduo que não é dono das ovelhas, que vai até o aprisco para roubar as ovelhas, para arrebatar as ovelhas. Ele não tem nenhuma relação com as ovelhas, ele quer tomar as ovelhas para si, porque ele não cuida das ovelhas, ele quer se aproveitar, ele quer matar a ovelha, ele quer comer a ovelha, ele quer vender a ovelha, ele só tem interesse material na ovelha. E a quinta figura é a figura do mercenário. O mercenário que aparece aqui não é igual ao ladrão. O ladrão é aquele que vem, que não entra pela porta, que entra por um outro lugar, e ele está ali para roubar a ovelha. O mercenário não. O mercenário, ele tem cara de pastor, pinta de pastor, cajado de pastor, roupa de pastor, mas ele só tem interesse financeiro com as ovelhas. Esse, quando vê chegar o lobo, foge. E foge por quê? Porque ele não tem nenhuma identidade com as ovelhas. As ovelhas não são dele. Quando o pastor vê chegar o lobo, enfrenta o lobo. O mercenário não. O mercenário não é ladrão nem salteador, ele só não é pastor das ovelhas. A diferença entre o mercenário e o pastor é que o mercenário, quando vê vir o lobo, foge, e o pastor, quando vê vir o lobo, enfrenta o lobo. Ainda que seja uma ameaça para ele mesmo, ele se entrega, ele coloca a sua vida em risco em favor de suas ovelhas. Essas são as 5 figuras.
o pastor, o aprisco, a porta, o ladrão e o mercenário. Todas elas estão citadas aqui. E agora o contexto em que Jesus está contando essa parábola, e a gente precisa do contexto para entender a parábola. Jesus está pregando para judeus, no estado de Israel, numa época em que Israel estava dividida e a espiritualidade judaica estava dividida em muitos fragmentos. O mais importante deles, o mais poderoso, a mais poderosa das seitas judaicas, era a seita dos saduceus, que detinham o domínio do templo. Os sacerdotes e o sumo sacerdote eram saduceus. Mas havia um outro grupo que, se não era poderoso como os saduceus, era popular, e era o mais popular de todos os grupos religiosos dos dias de Jesus, que eram os fariseus. A gente ouve falar muito mal dos fariseus, e na língua portuguesa a palavra fariseu já virou um palavrão, uma expressão pejorativa. Se alguém chama outra pessoa de fariseu, a gente está falando mal, está xingando uma pessoa, não é mais ou menos assim? Hipócrita e tal. Mas não é isso. A palavra fariseu, o fariseu no período bíblico era um indivíduo extremamente zeloso da lei. Era alguém cuidadoso para com as normas que regiam a espiritualidade judaica. Jesus critica muito esses caras, mas não os critica porque eles não fossem indivíduos que fossem devotados àquelas regras que eles seguiam. O que Jesus critica nos fariseus é que eles estão muito preocupados no comportamento que se externaliza, que acabam se descuidando dos sentimentos que motivam a conduta e os comportamentos. Havia uma desconexão entre a mão que segue a norma e que se lava e que segue todas as regrinhas, e eram muitas as regras daquela época, e o coração. Como Jesus tinha uma proposta do coração, do espírito, ele estava menos preocupado com as externalizações do que com aquilo que motiva, que anima as externalizações. Mas os fariseus eram um grupo extremamente importante. Os herodianos, que tinham esse nome por causa de Herodes e porque eram do partido do Estado, aliados ao poder político estabelecido. Os zelotes, que eram o extremo oposto, que era um partido radical e contrário à dominação romana e também contra os herodianos, aqueles que tinham se estabelecido no poder, se aliando aos romanos. Então os zelotes eram um grupo revolucionário. E finalmente havia os essênios, que era uma rapaziada que não estava nem aí para essas coisas, estavam mais ligados, viviam uma vida monástica fora das cidades, viviam uma vida muito simples de devoção. E se você quer saber o que é um essênio, pense em João Batista, pense em Elias, que eram homens muito rudes, muito simples. E o próprio Jesus de Nazaré parece ter uma grande influência dos essênios pelo seu modo de vida monástico, pelo seu modo de vida simples, pelo seu modo de vida desapegado. Esses são os grupos, esses são os partidos. E essas são as vozes que se escutam em toda parte em Israel. E Jesus chegou no momento, depois de ter curado um cego e depois de ter criado muita polêmica após aquela cura, que ele tem a necessidade de afirmar o que ele está fazendo ali. E eu queria que você pudesse ouvir essa parábola hoje, nesta noite, para tentar entender o nosso tempo, para entender as muitas vozes que são propaladas em nosso tempo, e para tentar entender o que você está seguindo, o que você está procurando. Depois de ter feito toda essa viagem na cultura e na história, vamos reler o texto. Ele diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador.
aquele que não tem identificação com o aprisco, que não tem legitimidade, por isso entra pela porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Primeira coisa que o texto nos diz é que o pastor das ovelhas, e como a gente vai aprender na interpretação, esse pastor é Jesus, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Cada ovelha de Jesus, ele conhece pelo nome. Ele deu nome quando a ovelha nasceu, chamou pelo nome a vida toda. Ele conhece aquela ovelha, aquela que é mais matreira, aquela que é mais manhosa, aquela que é mais furtiva, aquela que é mais vigorosa. Ele conhece as ovelhas pelo nome. Estas ovelhas que são conhecidas escutam a voz do seu pastor e saem a segui-lo. Hoje, Duval, nós estamos vivendo um problema grave no Evangelho. Tem muita gente seguindo muitos pastores, mas a voz que eles estão escutando, eu não sei se é a voz do pastor, de Jesus de Nazaré. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele fez o seguinte argumento. Um dos sinais de que uma igreja está fazendo a coisa certa é que a igreja está cheia de gente e tem muita gente sendo favorecida por aquela palavra. Esse é um critério muito perigoso para falar do que é certo, porque, Hélio, uma coisa é estar certo, outra coisa é dar certo. Há muita coisa errada que dá certo, e há muita coisa certa que dá errado. Eu sempre disse a Rubens isso, que se fôssemos contar pela dimensão quantitativa, o ministério de Jesus foi um fracasso. Porque no último sermão que ele pregou, só tinham 2 pessoas presentes, e uma era a mãe dele, nem vale tanto, não é? Sim, que a mãe, né? O último sermão que Jesus pregou foi ali na cruz do Calvário, não foi? E os discípulos dele presentes ali só tinha Maria e João. João era um menino de 13, 14 anos, e Maria era a mãe dele. E ele disse: mulher, eis aqui teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. Os discípulos tinham fugido, os apóstolos tinham fugido, esses caras aqui a gente chama de São Fulano, Santo Beltrano, todos eles tinham debandado, e Jesus tinha ficado quase só ali. E por que isso? Porque Barrabás tinha uma multidão gritando o seu nome e Jesus não? Barrabás era um zelote, Barrabás era um revolucionário, Barrabás era um daqueles caras que tinham comandado rebeliões contra o Império Romano, e esse cara é preferido pela multidão do que Jesus. Há muitas razões, há suborno, há indicações e inclinações, mas esse apelo revolucionário de Barrabás, sem dúvida, era muito mais interessante do que a mensagem de Jesus. Tati, deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho não é sedutor. Não é sedutor. Se você pegar o Evangelho, Tati, em momento nenhum ele vai dizer que tudo vai dar certo na sua vida, que você vai prosperar, vai ser uma mulher rica, saudável, financeira, morrerá aos 124 anos. Não! O caminho do Evangelho não é sedutor.
O caminho do Evangelho não é um caminho que atice meus apetites mais fundamentais. Por exemplo, prestígio, poder, influência. Vocês estão esquecidos de quem é o Messias? O Messias é o lavador de pés. Hoje, quando eu entrei, Luciana, aqui na igreja, eu li essa frase que está num banner na porta da igreja. Somos discípulos do lavador de pés. Você acha, Luciana, que se eu colocasse um anúncio no jornal, amanhã, procura-se lavadores de pés? Quantos candidatos eu iria ter para essa vaga? E voluntário. Para o voluntário. Lavador de pés, trabalho voluntário. Tinha essa notinha lá no anúncio. Trabalho voluntário. Não. O Evangelho, ele não é sedutor, ele não atende os nossos apetites mais fundamentais. Os nossos apetites mais fundamentais, que são de poder, prestígio, de capacidade de se impor sobre os outros. Esses dias lá em Alagoas, fui numa praia assim, quase deserta, né? E eu fiquei pensando, essas bobagens que a gente fica pensando quando tem tempo para pensar. Eu fiquei pensando sobre o fato de que o ser humano é o único ser vivo que se veste. Nenhum outro ser vivo se veste. Todos os outros seres vivos vivem nus. E segundo o livro de Gênesis, nós nascemos e fomos criados para sermos nus. E que só nos vestimos depois da queda. E toda a problemática do ser humano, do ponto de vista econômico, material, está ligado a essa necessidade que ele sente de se vestir. E a razão é simples, Ricardo, porque eu não quero só me vestir, eu quero me distinguir dos demais. E eu não quero somente uma roupa que cubra a minha nudez, eu quero a roupa da segunda de manhã, da segunda de noite, não pode ser a mesma roupa, eu não posso repetir, semana passada eu já fui com essa roupa para a igreja. E eu não quero apenas uma roupa para me vestir, me distinguir, eu quero as vestes que me anunciem, a coroa que me cubra, os brasões de minhas conquistas que me afirme. Tudo isso é roupa, tudo isso é poder, tudo isso é desejo, tudo isso é status. Quando eu fundei a comunidade cristã, eu decidi que pastor nenhum aqui teria roupa e se vestiria como qualquer outro. Roupas distintivas de pastor. Porque elas existem só para um motivo, para fazer a diferença entre mim e você. Não. A voz de Jesus, que voz é essa que você ouviu e que voz é essa que você está seguindo? A voz de Jesus é uma voz que diz assim: arrepende-te de teus pecados. A voz de Jesus é uma voz que diz: perdoa os teus inimigos. A voz de Jesus é uma voz que diz assim: socorre, acode os que tentam te destruir. A voz de Jesus é uma voz que diz: abençoa os que te amaldiçoam. A voz de Jesus é uma voz que diz: se sacrifique em favor daquele que precisa de você. Não, a gente não quer ouvir essa voz. Mas algumas pessoas ouvem essa voz. Essas pessoas que ouvem essa voz estranha e se levantam para seguir essa voz, essas são as ovelhas de Jesus. Essas são as ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus são aquelas
aquelas pessoas para quem o porteiro abriu o portão e ouviram a voz de Jesus, porque de algum modo isso faz sentido na sua vida. Isso não devia fazer sentido. Essa voz que diz: arrepende-te. Quando no mundo e no tempo de hoje, a voz se diz: esconda o teu pecado, ou então peque mais. Essa voz que diz: perdoe, quando o tempo diz: vingue-se. Ah, que voz estranha! Que voz estranha é essa? Aquele, porém, que entra pela porta, ele é o pastor da ovelha. Para isso o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois vai sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está falando de todos aqueles outros caminhos, que não são o caminho do Evangelho, que roubam a nossa vida, fazendo com que a gente siga o que não é verdade, fazendo com que a gente busque outras sendas que não são aquelas apontadas pelo pastor das ovelhas. E você vai me dizer: Martorelli, Jesus está equivocado, porque o número de pessoas que estão seguindo agora seus próprios apetites, suas próprias vontades, seus próprios desejos, o número de pessoas que estão seguindo religiões, filosofias, propostas de vida, cujas promessas são a satisfação das necessidades mais fundamentais e básicas, dos apetites mais rudimentares, é imenso o número dessas pessoas, e eu digo é verdade, mas essas não são as ovelhas de Jesus, porque as ovelhas de Jesus ouvem aquela estranha voz, com aquele estranho cântico, com aquela estranha proposta e seguem essa voz. E aqui, uma observação, João. O versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu já ouvi mais de 100 vezes as pessoas dizerem que o ladrão é o diabo. Coitado do diabo. Não tem ninguém mais caluniado do que o diabo, difamado do que o diabo. É claro que ele não presta, mas aqui Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando de todos aqueles que não entram pela porta, que entram por outro caminho, que não são o pastor da ovelha, o pastor da ovelha. Esse é o ladrão, esse que veio para roubar, matar e destruir. Agora preste atenção, Tiane, o que é roubar, matar e destruir? Roubar, matar e destruir é gastar a vida com aquilo que não é a verdade nem a essência. A verdade e a essência da nossa vida é o amor pelo próximo. Para isso fomos feitos, para isso estamos aqui. Qualquer um que dedica a sua vida à construção de outra coisa que não seja uma vida em amor para com o seu próximo, tem a vida roubada, tem a vida destruída, perde a sua vida. Por isso Jesus disse: quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, acha-la-á. Porque está todo mundo dizendo: o que é que eu fiz da minha vida? Já cheguei aos 50 anos de idade, o que é que eu tenho? Quando é que a gente vai aprender que o que somos nunca será definido pelo que temos, mas pelo que somos? Pela nossa capacidade de ouvir a dor do outro, de nos sensibilizarmos pela dor do outro. Enquanto acharmos que são as vestes, os adereços de nossas vestes que nos distinguem enquanto indivíduos, jamais seremos capazes de estar nus orgulhosamente. Orgulhosamente. Eu me lembro de Gandhi, num discurso extraordinário.
em que ele falava contra as roupas que os indianos compravam das fábricas inglesas. E comprando aquelas roupas das fábricas inglesas, eles empobreciam os seus compatriotas e enriqueciam os dominadores. E eles diziam: tira todas essas roupas inglesas, queima tudo, use apenas uma roupa tecida por indiano. E se a única coisa que lhe sobrar quando você fizer isso for uma tanga como essa que eu estou vestindo, use-a orgulhosamente. Já pensou? O cara peladão, mas um peladão honrado. É um cara vestindo trapos, mas com uma elegância, uma postura, uma altivez extraordinária. Porque se orgulha de quem é, não do que tem. Quem só tem orgulho do que tem, necessariamente há de viver em ansiedade, Heitor, porque quem tem pode perder. Desculpa, eu errei. Quem tem vai perder. Porque nunca vi ninguém levar 2 camisas no caixão. Essas outras coisas, esses outros caminhos, isso é ladrão que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância, Flavinha. Vida abundante é uma vida pacificada. E essa paz não vem senão do fato de que o pastor está presente. O meu pastor. Não eu e João, que somos ovelha de badalo. Sabe como é que é a ovelha de badalo? É aquelas ovelhas que fazem um barulhinho para as outras saberem que estão por ali. Mas não somos pastores. Deus me livre que o pastor de vocês fosse eu. Porque Jesus disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Eu sou o pastor das ovelhas. Louvado seja Deus, porque eu não sou o pastor de vocês. Eu sou ovelha de badalo. Ovelha que faz mais barulho do que as outras ovelhas, para que as outras saibam por onde está indo o pastor. A proposta de Jesus é para que a gente tenha vida, e vida abundante. Mas uma vida abundante só é possível quando a gente não escuta a voz do ladrão que quer arrebatar as nossas vidas e segue a simplicidade de Jesus, do Evangelho. Aí ele diz ainda, me acompanhe, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a diferença entre o bom pastor e o ladrão. O ladrão quer arrebatar, o mercenário que não sabe dar a vida pelas ovelhas. Versículo 12: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Louvado seja Deus. Porque, Eugênia, eu posso andar nesse mundo sem ter medo dos lobos. Porque eu sei a quem eu estou seguindo. Nem os lobos de Wall Street, nem os lobos do Planalto. Onde quer que estejam os lobos, eles têm a vontade de me destruir. E eu não me lobifico, Sérgio. Porque Jesus disse: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. A grande tentação das ovelhas, quando estão no meio de lobos, é se vestir de lobo e se agir como lobo, porque é o modo mais seguro para a ovelha, é dar pinta de ovelha. Que se der pinta de ovelha, os lobos vêm em cima. E os lobos vão vir em cima, Nick.
Mas a tua segurança não vem das tuas garras, nem das tuas mandíbulas. Vem do cajado do teu pastor que dá a vida por você. É dele, da presença dele que vem a tua segurança. E você não precisa se transformar em lobo para andar seguro. Pelo contrário, quem se transforma em lobo sendo ovelha, perde a alegria de ser ovelha na presença do pastor que dá a sua vida pela ovelha. E o meu pastor é Jesus de Nazaré. E ninguém poderá arrebatar-me das suas mãos, porque ele luta por mim. Só há, Lourdes, uma vantagem nessa vida. E só há uma prenda e uma coisa boa que se pode buscar nessa vida. É a consciência da comunhão. De estar em relação com o teu pastor, que é Jesus de Nazaré, que é o bom pastor, que dá a vida pela sua ovelha. E quando vê vir o lobo, se antecipa e enfrenta em teu favor o lobo. E a gente tem a graça de poder ser ovelha. E de poder viver com simplicidade num mundo tão esquisito, tão estranho, como esse que a gente está vivendo. Hoje existem muitos mercenários, como existem muitos ladrões. E existe muita ovelha frustrada, porque ouviu uma voz que não era de Jesus, acreditou nessa voz, criou expectativas em relação ao Evangelho e ao reino de Deus, que não se realizaram, porque eram promessas daquele que não pode fazer promessas. Meu Deus, ajuda-nos a ouvir a voz de Jesus, seguir a voz de Jesus, apesar de tudo que essa voz diz. Ele diz, versículo 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e ele está falando de nós, que não éramos do aprisco dos judeus, elas ouvirão a minha voz, então entre gentios e judeus haverá um só rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho uma autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Isto é o Evangelho, o amor que se entrega, o amor que se doa, o amor que se sacrifica. O amor do Pai que se sacrifica no Filho, do Filho que se sacrifica na cruz, da cruz que me é dada para me sacrificar por meus irmãos. Essa é a voz do pastor. Esse é o único pastor que há, e é o único que eu e você precisamos ter. O nosso desafio, e eu queria muito que vocês saíssem hoje daqui com essa vontade de conhecer Jesus e de conhecer a sua voz e de ler o Evangelho. O Evangelho de João, por exemplo, é um bom caminho para começar a conhecer a Jesus. E esquecesse tudo quanto disseram a vocês acerca de Jesus e tentasse ver vocês mesmos quem é Jesus. E acreditar nisto e seguir a Ele. Seguir a Ele. Porque com Ele não há frustração. Pelo contrário, há segurança e paz. Vamos ficar de pé? Uma das questões que me afligem todos os dias é esta questão de qual é a nossa motivação. A nossa motivação.
Nós estamos aqui por hábito, nós estamos aqui por medo, nós estamos aqui por cobiça. Por que estamos aqui em Labri? Ou estamos aqui para ouvir e adorar aquele que para nós é fonte de paz e segurança? Nós estamos aqui por amor, para termos encontro com Ele, para buscá-lo, para fortalecer a nossa fé nele e fortalecer a fé uns dos outros, para dizer uns aos outros: você não está sozinho, Ele é teu pastor, Ele cuida de você, Ele vê vir o lobo e não te abandona. Eu me lembro do apóstolo Paulo dizendo na segunda carta aos Coríntios que quando ele esteve na Macedônia, ele enfrentou temores por fora, perigos por fora e temores por dentro. Essa expressão ficou na minha cabeça, seu Si: perigos por fora, temores por dentro. Nós não podemos evitar os perigos de fora, mas podemos nos libertar dos temores de dentro. Os perigos de fora são os lobos. A gente não pode viver livre dos lobos, dos perigos de fora. Mas a gente pode se libertar dos temores de dentro que nos tiram o sono e a paz. E a única forma segura de fazer isso é crer na presença de Jesus. Nessa presença amorosa e cuidadosa. E se alguém chegar e disser: mas Solange, se Jesus está perto de você, cuidando de você, como isso foi te acontecer? Tudo quanto nos acontece não para que a gente entenda, explique ou compreenda, mas não nega, antes reafirma o cuidado do meu pastor por mim. Um só rebanho, um só pastor. Fé não é a capacidade de entender a vida. Fé é a capacidade de acreditar de que aquele que cuida de mim sabe o que está fazendo, ainda que eu não entenda nada. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque Tu nos mandastes um pastor, que não é como o mercenário que vê vir o lobo e foge porque é mercenário, que não é ladrão nem salteador, nos ensinando caminhos que não são de vida, mas Ele é aquele que nos dá vida e vida abundante. Porque a vida abundante não está na mesa farta, no copo cheio, na cama luxuriosa. A vida abundante está na comunhão com o Teu Filho. Pois é isso que buscamos e queremos mais do que tudo, a comunhão com o Teu Filho. A consciência de Sua presença, seguir a Sua voz, aceitar essa voz e estes passos como caminhos de nossa vida. Despe-nos, Senhor, despe-nos dessas loucuras todas que fomos juntando durante a vida. Destas vestes e dignidades que supomos serem afirmações de nossa identidade,
quando foram somente roupa de palhaço. Roupa de palhaço. Pois nós, nus diante de Ti, nos vestimos de graça e de misericórdia. Cobre-nos, Senhor. Amém. Podem sentar.